que a gente não tem tido a chance desse nosso encontro ao vivo aqui no Papo de Graça. Como você está verificando aqui na VMV TV, porque é o único meio de você poder interagir conosco no Papo de Graça, entrando aqui no site da VMV TV e podendo clicar e ver a participação no chat, você vai poder livremente fazer as perguntas que você deseja, porque o nosso tema hoje é completamente livre. Ou seja, eu gostaria que o que ficou para trás nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, eu sei que muitos dos que têm visto o nosso programa ao vivo veem as repetições deles e até os baixam no on demand, porque essa é uma estatística que eu tenho, e isso nos mostra que quando a gente está aqui ao vivo, por exemplo, nós temos um pico de audiência simultânea. Mas quando temos as repetições dos mesmos programas, nós temos praticamente o mesmo pico de audiência simultânea, o que nos deixa ver como as repetições também são extremamente bem-vindas para muita gente, não só para pessoas que não viram à tarde, mas também para muitos que estão vendo agora e que semana que vem, quem sabe à noite, desejarão ver a repetição. De modo que se sobraram questões, se tem ficado questões não só do que nós temos tratado aqui, mas coisas suas, do seu coração, que você queira expor e manifestar e perguntar, por favor, fique completamente livre. Eu quero dar boa tarde aos queridos que estão aqui hoje, o Jack e o Anderson. Obrigado, meus irmãos. Alegria a gente estar junto. Pela Mais presença. Que bom mesmo. O prazer é meu. Que bom. Eu estava lá em Manaus com minha mãe, minhas irmãs. Preguei lá 4 vezes em reuniões do Caminho da Graça, ou de algum modo ligadas ao caminho. E fiquei muito feliz, sobretudo, com a experiência de uma segunda-feira à noite, quando um grupo menor do caminho foi convidado para um jantar comigo, e eles fecharam lá um restaurante numa segunda-feira, que já é um dia que o restaurante está fechado. Na realidade, eles abriram um restaurante de modo confinado para o grupo, e eu tive chance de sentir melhor o espírito de algumas pessoas e de muita gente lá. E fiquei tão feliz, tão bem impressionado, tão alegre, contente. Já é um grupo que tem se reunido lá? Já tem uma estação do caminho lá, aproximadamente 2 anos e meio, mais ou menos. E o grupo foi ganhando consistência de comunhão, de vínculo, de proximidade, mas o que mais me chamou a atenção foi o espírito da moçada. É um pessoal bem diversificado, muita gente da área artística, muita gente do Teatro Amazonas, vinculados ao grupo, instrumentistas de instrumentos diversos, cantores também de áreas distintas, e dançarinos, e bailarinos, e gente de coreografia, também gente que toca e canta na noite, e outros são da área mais acadêmica, tem gente da universidade, do INPA, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, e muitos que têm suas profissões distintas, desde aqueles que exercem profissões bem assim herméticas, a outros com profissões bem mais lúdicas. Então, do hermetismo à ludicidade, o que você vê é o mesmo espírito, a mesma bondade, a mesma comunhão, o mesmo carinho entre eles. Sim. E eu fiquei muito feliz, muito, muito grato mesmo a Deus, né? Como também sábado, eu cheguei de lá na sexta noite, e no sábado eu
fui cedo a Goiânia. Eu tinha de fato esquecido que eu tinha um compromisso já antigo e importante para mim em Goiânia, que era fazer o casamento do Tiaguinho, nosso mentor lá do Caminho da Graça, irmão amado. Meu querido. E aí eu sou amigo antes dele, do pai da mãe dele, não é? Quando eu conheci o Wesley e a Marlene estava com um barrigão enorme do Tiago. Do Tiago. Né? E eu estava indo lá fazer o casamento dele. Aí lá fui com toda a rapidez e houve um monte de atrasos e não sei o que. Enfim, nós chegamos lá, deu tempo de eu tomar um banho e correr lá pro casamento. E foi muito bom para mim ter ido por todas as razões. Desde a primeira, que tinha a ver com o Tiago e a família dele, pessoas que me são preciosas, como também as boas e agradáveis surpresas do amor de Deus, nos pequenos encontros que eu tive ali durante o período do casamento. E tanta gente me contando histórias bonitas, mas a mais singela e bonitinha mesmo de todas foi de uma familhinha de nipônicos que me procuraram lá, e a senhora, que aparentemente assim na chegada eu não pude saber que nível de percepção ela tinha em relação ao que ela disse que estava ouvindo de mim, mas me chamou a atenção primeiro a história, que eles são de origem totalmente católica e estavam no Japão, trabalhando. No início tudo bem, depois as coisas começaram a não ficar tão bem. E aí chegava sempre um parente deles lá, que era de uma denominação evangélica pentecostal, muito assertiva demais. E o cara chegava lá e enchia o saco deles, né? E era o Deus evangélico contra o Deus católico, aquelas disputas, aquelas cruzadas religiosas de palavras e doutrinas. Enfim, todo mundo só ficando mais zangado. Aquele velho espírito de São Bartolomeu, né? Derramamento de sangue lá. Que não vai embora nunca, né? Aí, pois bem, eles disseram que o rapaz sumiu assim por um tempo. Aí depois apareceu calmo, tranquilo, lá na casa deles no Japão, não entrou mais em polêmica. E, conclusão, a atitude dele tinha mudado tanto que eles quiseram saber o que estava acontecendo. Aí o rapaz falou, olha, eu encontrei aí na internet um cara, Caio Fábio, e eu queria... Você já conseguiu abrir o chat aí? Tá, né? Eu queria que você assistisse também. Aí foi, pegou a família toda, levou lá no computador. No Japão todo mundo tem banda boa, né? Aí pá, abriu o site, explicou como era, abriu a VMVTV, cadastrou o pessoal, assistam vocês, e ficou na dele. E aí ela disse que a família toda começou a assistir. Eles passaram a ver direto. Enquanto isso, eles com tanto problema lá. E ficaram impressionados, assim, porque se fez muito bem a ele, né? Outro, transformou mas tanto. O que mudou a cabeça desse chato, né? Aí começaram a ver, aí foram, e elas disseram que as coisas foram entrando. E eu comecei a ver aquela senhorinha assim, sem nenhuma cultura, por exemplo, do nosso meio, vamos assim dizer, me dizendo, o senhor não imagina a profundidade da desconstrução do que aconteceu comigo, de como as minhas estruturas religiosas foram se desmontando. E eu ouvindo ela falar aquilo ali, eu falei, meu Deus, eles entenderam mesmo. E ela falou, agora eu vim do Japão com a família toda, nós estamos aqui em Goiânia, eu já vim sabendo qual era o endereço aqui da estação, e estou aqui porque eu queria lhe dizer isso.
Eu estava lá no Japão e a Vem Ver TV entrou na vida da gente, o Evangelho mexeu em tudo, a gente mudou de cabeça sem precisar guerrear com nada. Quando a gente viu já era outra coisa, outra compreensão, outro entendimento. Ô Caio, você ainda se assusta para o bem com a dimensão que o site tem tomado, alcançando lares em tudo quanto é lugar? Você ainda fica... Olha, eu me assusto, sim, porque, como eu digo desde o início, eu fui forçado a usar a internet. Eu não posso chamar de dizer um dia eu tive uma visão, uma revelação de que a internet era o meio. Não teve nada disso. Eu tinha até tido aquela experiência com o irmão João, sim, aquele senhor lá do Portal dos Invisíveis, e que é uma coisa muito forte. Eu tinha tido, mas eu não associei a isso aqui de modo algum quando ocorreu no ano 2000. O site me foi oferecido em 2001, eu não quis. Aí 2002 de novo eu não quis. 2003 o cara já cansado mesmo, o Robson, da empresa Site. Foi ele que me doou o primeiro site, fez o primeiro site. E ele, que já tinha posto e tirado do ar o site porque eu não postava nada, me ligou e falou: olha, eu vou botar mais uma vez, pelo amor de Deus, vai lá e bota. Porque eu não acreditava nisso. Só falava ele dizer, Deus está me revelando aqui. Mas de fato eu não acreditava. A Vind tinha site na internet desde que começaram os primeiros sites. A Vind TV tinha a Fábrica de Esperança. Eu usava e-mails para me comunicar com algumas pessoas, mas não deixava divulgar porque eu não tinha tempo. Antes de 98, a minha vida era impossível. E eu lidava com veículos de comunicação tão esmagadoramente massivos, todos os dias, era assim, abrir a boca, você estava falando com milhões, que isso me parecia tão intimista, tão impalpável, tão intangível, que a minha cabeça de mega pensador de modos de alcance de pessoas com o Evangelho relegava um plano de total inferioridade e insignificância à internet. Aí quando eu postei lá a primeira vez e comecei a ver como se processava o relacionamento, e eliminei também todos os tipos de formas de relacionamento internetiano que eu não queria ter, nem de meios, e vi o que tinha a ver com a minha natureza ali. E aí eu falei, esse site, com esse modo eu consigo fazer. Aí, no fim da primeira semana, estava assustador já a quantidade de pessoas que estavam indo. No fim do primeiro mês, chocante. Aí foi um crescimento avassalador. E eu fui verificando, foi quando começou a surgir aquela visão e aquela palavra do irmão lá de Camboinhas, do irmão João, me falando do portão dos invisíveis, descrevendo milhões que passariam intangivelmente por dentro daquilo, começou a ganhar concreção diante de mim. Já em 2003 eu comecei a levar aqueles sustos, quando eu falei era disso que ele estava falando. Então a minha participação foi a de um descrente que foi motivado pela insistência de um irmão que me doou um espaço virtual, um site, me deu uma senha, me ensinou a postar e disse, pelo amor de Deus, escreva qualquer coisa. Eu fui lá e botei. Quando comecei a ver que havia gente, eu comecei a responder no início em consideração aquelas primeiras pessoas que estavam lendo com tanto carinho. E aí foi exponencial o crescimento, um falando com o outro. Então eu não tive também participação nenhuma nessa divulgação.
foi o que foi, e como foi, e assim de um jeito que hoje me agrada mais do que se tivesse sido de qualquer forma diferente. Eu gosto dessa intangibilidade. Eu gosto de que seja um modo de encontrar as pessoas em lugar nenhum. Eu gosto que seja meio parecido com o vento, que sopra onde quer. E gosto de que as pessoas que chegam aqui, as que chegam por acaso, não chegam tão por acaso assim nunca. Ou puseram no Google o meu nome querendo saber onde eu estou, saber de mim, aí caem no site, por exemplo, ou num milhão de coisas no YouTube e outras por aí afora, e aí entram, mas estavam procurando. Ou então é porque algum amigo falou de alguma coisa, eles já conheciam ou não conhecendo, mas interessaram-se pelos conteúdos e pelos temas, vieram e ficaram. Mas daí em diante, e em qualquer outra hora, isso demanda um sacrifício para chegar aqui. Demanda uma vontade. Não era como no tempo que eu tinha programas em tudo que é TV aberta por aí, em rede nacional, às vezes em 2 ou 3 redes simultaneamente, programas igualmente nacionais, ou na Rede Globo de televisão durante anos, abrindo a programação todo sábado de manhã, que embora fosse 6 horas da manhã, por ser na Globo, você sempre estava falando com milhões. E aí você alcançava assim, ao Deus dará, né? Muita coisa linda acontece, como aconteceu aos milhares, aos milhões, durante décadas. E eu dou muitas graças a Deus por isso. No entanto, aqui, embora a gente não esteja falando com milhões e milhões, o site atinge, eu diria, de modo direto e indireto, certamente alguns milhões de pessoas por mês. A Vem Ver TV não. A soma de tudo que tem de vídeo na Vem Ver TV, na internet, e isso e aquilo, se você for ver, todo mês atinge mais do que isso também. Mas o que me agrada é que o indivíduo tem que fazer uma viagem deliberada para chegar aqui. Ele tem que ir abrindo coisas, abrindo portas, então isso já impõe a ele uma disposição anterior e uma determinação anterior para fazer a viagem. Depois tem a particularidade da relacionalidade. Ele vai lendo textos, se for no site. Tem muito mais chance de ler, de reler, de entender, de discutir com o texto, de dizer não entendi, vou ler de novo essa parte, deixa eu ver se eu compreendo. Tudo isso gera um processo de fixação muito mais profundo, de modo que a qualidade do resultado me agrada imensamente. Eu vejo, por exemplo, o pessoal do Caminho da Graça e gente de fora do caminho, mas ligadas ao mesmo espírito, crescendo nessa coisa impalpável e intangível, mas crescendo na consciência, no entendimento, muitas vezes mais do que aqueles milhares de pastores que foram durante 22 anos a todos os congressos da Vinde e que iam lá só para ouvir pregações, comprar fitas, levar para casa e me diziam, de cada pregação tua a gente faz 10, de modo que nós estamos garantidos para o ano inteiro com pregação. E nenhuma internalização. Então hoje o que eu vejo por esse outro meio é que o processo de internalização e de qualificação da consciência e do compromisso, em quem estabelece a consciência e o compromisso, é muito mais profundo. Deixa eu ler uma pergunta para você, claro. Aproveitando esse ganchinho aí. Tem um amigo nosso que ele pergunta, ele diz o seguinte, de acordo com um pastor local da cidade dele, que ele não citou qual é a cidade, sem igreja local não existe reino de Deus. E o que você tem a dizer sobre
essa afirmação desse pastor de uma igrejinha local, numa cidadezinha sem igreja local, essa que eu entendo que ele esteja dizendo das quatro paredes, não existe reino de Deus. Eu acho que ele é um artesão de ídolos, porque limitar Deus e o reino de Deus e a liberdade de Deus, de ser Deus, a participação da igreja já é um crime contra a soberania de Deus, quanto mais trazer isso para o nível da instituição, da igreja, comunidade, congregação local, que tem um endereço, que tem um grupo definido específico, que se autodefine como tal, porque se instituiu desse modo, por si mesma. Trazer isso para esse nível é a mesma coisa que construir ídolos de gesso, de pau e de pedra. É o nível da diminuteza. Porque o reino é de Deus. É de Deus. Se ele disser que fora da igreja local não há Deus, então eu aceito que fora da igreja local não haja reino de Deus. Agora, se ele puder dizer, olha, fora da igreja local Deus não existe no mundo, Deus não salva na terra, puder me provar que é assim, a primeira coisa é que se ele conseguisse me provar, juntamente com isso eu me tornaria na mesma hora ateu. Se ele conseguisse me provar, eu me afastaria, decretaria a minha perdição desse Deus. Se Deus fosse assim, eu não queria absolutamente nada com ele. Seria a primeira coisa. Ia viver com as consequências de dizer, Deus, se tua liberdade está confinada às paredes ou aos limites instituídos de um grupo surtado, de uma seita de narcisismo moral e espiritual, que diz que fora daquele confinamento tu não ages e tu não tens reino, e se tu dizes amém a esta declaração, então aparece de pau e de pedra que é para eu te quebrar, porque na minha mente tu morreste, tu não és. O reino é de Deus. O reino de Deus é maior do que qualquer que seja a contingência humana. As pessoas pensam que o reino de Deus tem apenas a ver com a civilização humana, ou dentro da civilização humana, com o grupo semítico da relação humana, dentro dos semíticos, os hebreus, e decorrentemente dos hebreus e por causa dos hebreus. Então, o que daí decorre, que seria Jesus, e aí se institui, de um lado, a continuidade do culto histórico da relação de Deus com Israel, e agora o quase monopólio absoluto do reino de Deus pelo cristianismo, que é o grande representante do reino de Deus na Terra. O cristianismo, a cristandade. Depois, isso foi afunilando, com as várias divisões e segmentações, cada uma delas chamando para si a representação oficial e vaticana do ofício divino no mundo. Então, os gregos ortodoxos têm o seu próprio panteão, o seu próprio Monte Olympus, o seu Vaticano, os ortodoxos russos, os coptos, os etíopes, os católicos nem se fala, e os protestantes,
com seus pequenos Vaticanos, parecem mais pequenas mecas, de centros de poder. Aí isso vai diminuindo e vai ganhando a categorização do piolho. Aí fora desta denominação. Há muito de feudalismo nisso, né? Suzeranos e vassalos nessa relação. Feudalismo tribal, né? Espiritual, onde Deus é o principal vassalo. É o principal vassalo. Normalmente é pretexto, mas chega a ser vassalo. Até que chega no nível microbiótico. Chega no nível microbiótico. E já tem uns grupos que aprisionam o reino de Deus no nível assim, subatômico, quântico. Eu encontro há muitos anos seitinhas mínimas, seitas de 60, 70, 80 pessoas. Sede mundial ainda está na placa, né? Não é nem sede mundial, são aquelas que têm até vergonha de botar sede mundial. Porque eles são muito mais do que esses que fazem do seu próprio umbigo o mundo inteiro. Eles são supostamente mais profundos. Eles são daqueles que não se divulgam, são quase esotéricos, de tão fechados, e eles se reúnem para dizer um ao outro de que as únicas pessoas salvas e que entenderam o Evangelho e que têm Cristo e que vão para o céu são elas próprias. Isso desde que mundo é mundo. Mas aqui no nosso país, enquanto você tem as mega manifestações de grupos miraculosistas ou correntistas ou barganistas de todos os tipos, você tem no meio aí as igrejas históricas em estado de murchamento, de implosão, começando a cair naquele estado vegetativo de degenerescência, já é planta, já é vegetal morrendo. E, enquanto isso, eu também vejo uma proliferação de pequenos grupos e pequenas seitas exclusivistas, onde se diz que o reino de Deus é aqui. Interessante como isso gera uma cultura de gueto para todos os lados, né? Com uma necessidade mental também. Uma necessidade de criar uma identidade para o grupo, defensivamente se armar contra a invasão cultural do externo. Então, preservar uma noção de unidade, identidade entre os membros que ele não quer perder. Daí a afirmação desse pastor, né? Não, sem isso aqui você não tem reino. Mesma coisa que a Igreja Católica fazia com a ameaça da excomunhão. Você perdeu o acesso ao sagrado, ao divino, saindo ali. E a você cria uma linguagem. A evangélica também faz, faz com a história do reino, né? A grande maioria faz com a cobertura, com a maldição, vai sair da pirâmide, não é? Os assombros são variados. Né? Então tem muitos modos. Agora, o choque, que eu queria muito que esse pastor assistisse esse programa, que certamente não deve ser muito o métier dele assistir a Vem TV, mas eu gostaria muito que ele assistisse, só para ele ouvir o seguinte, que o reino não só é de Deus, mas tudo quanto existe está sob o reino de Deus. Todas as existências, não há existência que exista fora do reinado. Reino de Deus e soberania de Deus e liberdade de Deus são sinônimos em relação a dizer a mesma coisa. Só que o reino de Deus afirma a entronização de Deus sobre todas as coisas. Então não existe existência fora do reino de Deus. O que existem são existências que estão sob o reino de Deus em estado de confrontação do reino, como Satanás. Satanás está sob o reino de Deus, em estado de confrontação, como qualquer criatura ou criação de qualquer universo, deste ou de quaisquer outros, existem sob o único reino do único Deus. Quando Jesus disse que o reino de Deus estava à mão, ele não estava
inaugurando, criando um reinado agora para Deus. Deus inaugurando, cortando uma fita. Vamos cortar a fita do reino de Deus. Olha, uma placa, o reino de Deus está começando. Não. O que Jesus estava dizendo é que esse reinado de Deus seria agora uma possibilidade de internalização no coração humano, pela manifestação do Espírito Santo, porque o reino de Deus não chega ainda com nenhuma visível aparência, mas ele se instala em nós, dentro de nós. E isso vem acontecer pela presença de Jesus, quando ele disse, voltarei para vós outros, o Espírito Santo é Jesus em nós. É Deus em nós em toda a sua plenitude, sem departamentalizações. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Pai, minha vontade é esta, que onde eu estou estejam eles também, para que vejam a minha glória. Mas agora, Pai, o que eu quero mesmo é eu neles e tu em mim e eles em nós, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Ele já é um ser que passou da morte para a vida, carrega a eternidade, o reino de Deus está nele. Agora, nenhum grupo e igreja tem a prerrogativa de saber onde esse vento sopra. Jesus deixou muito claro, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Isso já está definido, que ninguém é dono disso. E aí, a gente tem que lembrar que, por exemplo, no Velho Testamento, o profeta Amós, mais do que ninguém, esfrega na cara de Israel o fato de que Deus era Deus de todos os povos. Deus dizendo, vocês estão pensando que vocês foram únicos, os que tiveram um êxodo patrocinado por mim? Não, eu trouxe os filisteus, eu trouxe os etíopes no êxodo deles, eu trouxe povos distantes, como os Ixos, que provavelmente tenham estado com hebreus no Egito, tenham experimentado libertação simultânea e equivalente. E Deus dizendo lá em Amós, vocês estão pensando que meu braço não está estendido, libertando povos, com Moisés, que são chamados de Orolabababababou, sei lá o quê? Vocês estão pensando que eu me confinei à história de vocês? Em Malaquias, que é assim aquele profeta careta, que manda trazer todos os tesouros ao templo e tomar cuidado com o gafanhoto. Mas veja lá, o início de Malaquias não pode ter declaração, porque de fato Malaquias de um lado está dizendo quem Deus é na sua universalidade, e de outro lado, supra-universalidade, é pecado dizer universalidade, o universo é só uma titiquinha. Então, mas de outro lado, ele está interessado em resolver o problema do templo e da viabilidade da construção do templo, da realização do templo. Então tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Mas no capítulo 1, no verso 11 de Malaquias, olha só que coisa mais chocante que se diz aqui. Deus dizendo, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Fora de Israel. E o judeu, o israelita, olhava para qualquer coisa fora de Israel e só via treva, perdição, paganismo. Mesmo que eles fizessem pior ou a mesma coisa, eles achavam que o pedigree deles, de Abraão, dava a eles uma superioridade inerente. Então fora só tinha pagão desprezível. E nesse período aqui, eles já tinham vindo, tinham vindo do exílio em Babilônia, do cativeiro, tinham experimentado toda a sorte de politeísmo e de
diversidade religiosa, algumas bem desprezíveis, outras extremamente sofisticadas. Eles tinham já iniciado a experiência do massacre de Alexandre o Grande impondo a cultura grega no mundo. Tudo isso estava fervilhando e fervilharia naquele período ali todo. Tinha os babilônios, os medos, os persas, os gregos, eles estão vivendo essa ebulição no mundo em volta deles. E de modo que eles estão esmagados por noções de mundo, por assim dizer, mais do que nunca antes, agora. E vem Malaquias e diz, desde o nascente do sol, fala em nome de Deus, até o poente, grande entre as nações é o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Ele estava falando das nações. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós da igreja local, quando dizeis a minha mesa, a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, isto é, a sua comida desprezível, e dizeis ainda que canseira, e me lançais muxoxos, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Aí diz, olha, eu do nascente ao poente, entre as nações, recebo muita oferenda sincera e verdadeira. Agora, entre vocês, é o dia inteiro apenas a oferenda da insinceridade, da maracutaia. É chocante. É chocante. Agora, se era assim nos dias de Malaquias, por que é diferente hoje? Se em Jesus a liberdade de Deus foi revelada ao infinito a nós, de que Jesus é luz para todos os povos, todas as nações, de fato não há nenhuma acepção de pessoas, e que o Espírito de Deus está se fazendo ouvir por toda a terra, como diz Paulo em Romanos 10, a palavra de Deus está sendo ouvida em toda a terra. Ele cita o Salmo 19, mostrando que até mesmo a revelação de Deus pela natureza, pela consciência, pelas vias não verbais da pregação formal do Evangelho, instilam no coração do homem verdade e revelação suficientes para que Paulo diga por toda a terra se faz ouvir a sua voz, relacionando isso a uma graça que salva o coração, aonde ninguém chegou com a informação. E vem alguém aqui reduzir isso à igreja local, mesmo que Melquisedeque fosse o sacerdote da igreja local, por implicação, a igreja local ia se transformar na realidade mais universal, pensável e possível, porque o Evangelho é para todos e o reino de Deus não pede licença para se manifestar. E o que Bem-aventurado é aquele que não luta contra ele. Bem-aventurado é o que no mínimo tem olhos, pelo menos, para dizer bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor. E ao invés de se levantar e dizer não anda conosco, não é do reino. Que foi o que os apóstolos fizeram enquanto andavam com Jesus. Não é? Repreendemos alguém que não segue conosco, mas que expulsa demônios em teu nome, porque não anda com a gente. E Jesus disse, não lhe proibais, porque quem não é contra vós outros é por vós outros. O que o povo não entende é que em relação a mim, a você, a todos nós, que somos discípulos de Jesus, a questão é só essa, quem não é contra mim já está em meu favor.
Jesus é o único que pode dizer quem não é por mim é contra mim, quem comigo não é junto espalha. Ele é que sabe para quem, quando e como dizer isso. Não é a minha função, a minha é simples. Eu não sou absoluto, eu sou relativo, eu não vejo nada, meu olhar é parcial. Então, se andando comigo ou não andando comigo, não importa. Se está anunciando Jesus e demônios estão saindo, demônios mesmo, estão saindo, ao invés de ser como a gente vê entre nós aqui, demônios são criados e instalados em nome de Jesus nas pessoas, mas demônios estão saindo, e o indivíduo não é contra mim, não interessa se eu acho que compreendi mais ou melhor, e ele não, se ele não é contra mim, ele já está em meu favor. Ele já está num fluxo. Mas é impressionante a necessidade que as pessoas têm de arguir para si a mentoria e o governo. Em todas as eras a gente observa isso. É verdade. Impressionante. É verdade. Júlio César ele faz a seguinte pergunta: e o que você tem a dizer desses 500 anos de calvinismo, reforma protestante, aspectos positivos e negativos? Bom, quanto tempo a gente tem? Porque, pelo amor de Deus, né? São 500 anos. São 4h20. 4h20, né? A gente tem mais meia hora. Né? Isso. Olha, eu teria muita coisa a falar, mas muita. Horas de coisas a dizer, né? Em várias áreas e vários aspectos. Mas eu diria o seguinte, para simplificar com a justiça que os fatos merecem. Eu acho que Calvino serviu com o melhor coração que ele podia ter numa época, com todas as limitações que a época tinha. Era uma época muito agressiva, muito violenta, uma época inquiridora, uma época de julgamentos de hereges, e onde a verdade supostamente podia ser julgada num tribunal. Ele era de uma época em que a Igreja Católica se manifestava aos sentidos de quem lesse o livro do Apocalipse como a grande prostituta, a grande meretriz, né? Porque era uma porcaria só, de nojeira. E com disputas de interesse político de todos os lados, com dependências de poderes, potestades humanas, principados humanos, literalmente de todas as formas. De modo que, considerando aquele tempo e considerando que as referências que eles tinham eram ainda, do ponto de vista hermenêutico, para a compreensão da Escritura, eram heranças aristotélicas, trabalhadas e aperfeiçoadas, especialmente pelo ensino dos pais da Igreja Católica, e entre eles há uma admiração grande de Calvino, você vê, por Agostinho. Então, e dali em diante, ele colheu, obviamente, informações e contribuições daquela mesma linha que se construía de modo teologicamente bastante cartesiano e já tendente à sistematização. Considerando isso tudo, eu diria que ele fez o melhor trabalho que ele podia fazer na sua geração, exaltando a centralidade de Jesus, da graça, da cruz, da palavra, a segurança da Escritura. Agora, pegue as Institutas de Calvino para ler hoje e você verá, em primeiro lugar, a cartesianidade do pensamento. Então, com todo respeito pela cultura dele,
mas o pensamento calvinista se tornou extremamente limitado como um instrumento útil para o entendimento até e da interpretação do mundo presente. Todas as questões relacionadas, por exemplo, à doutrina da predestinação, são tratadas de um lado de um modo doutrinário, por Calvino, pegando textos da Escritura, e de um outro lado, condicionadas ao modelo filosófico que pensava o tempo como uma dimensão linear e contínua e, portanto, a eternidade seria a continuidade do tempo, a perenização dele. O que é uma desgraça no que diz respeito a entender o que não pode ser compreendido, mas que, sem essas noções, você pode pelo menos dizer assim: eu não compreendo, entendendo por que não compreendo. Mas naquele caso ali nem isso é possível, porque o Deus que predestina é o Deus que sabe antes. Aí fica Deus já confinado ao tempo e ao espaço, ao antes e ao depois. E ele é soberano porque ele pode apesar de tudo. Enfim, são categorias que vêm carregadas de uma brutalidade de pensamento que, para o meu gosto, já é completamente insuportável em relação ao que a mente mais sensível compreende hoje sobre o próprio significado do universo, da existência, do tempo, da eternidade. Faltava também muito mais cultura arqueológica, histórica. O homem viveu há 500 anos. Então ele tinha o que há 500 anos se tinha. As ferramentas. Eram aquelas ferramentas. Então você vai lendo, você vê como ele se serve o tempo todo de interpretações de outros. Ele, em muitas coisas, ele tem as dele, onde ele sistematiza, mas ele dialoga com os antecessores o tempo todo. E tem claramente o limite daquela hora, daquele tempo, que quem conhece a hora e o tempo enxerga os limites naquela produção com clareza. Então, a meu ver, a tristeza é não deixarem Calvino ser útil apenas enquanto Calvino foi útil. E no que Calvino ainda possa ter alguma utilidade. Então, essas igrejas que fazem de Calvino o seu teto, já foram igrejas de pessoas muito altas no século XVI, porque o teto dele naquela época era alto para a época. Mas à medida em que os séculos foram passando, como a referência do teto não mudou, mas a ambiência do pensamento aumentou infinitamente, os que um dia foram altos, postos sobre aquele teto, foram ficando acachapados em relação ao que foi crescendo à volta, de modo que, em relação a isso, eu os vejo cada vez mais menos do que anãos no processo, pela insistência de fazerem de Calvino a referência das referências, o modelo de pensar, darem como feito e acabado o projeto calvinista, como sendo capaz de conter o que tenha significado nas Escrituras, o que já aleja o pensamento e a expectativa de crescer na graça, no conhecimento do Evangelho, no discernimento dele, e o estabelecimento dele como referência histórica perene é uma bin-ladenização moderada, porque o Bin Laden quer levar todo muçulmano de hoje à experiência da radicalidade da vida muçulmana nos dias do profeta,
ou no máximo dos 4 primeiros califas. Então ele quer fazer um retorno de 1400 anos, mais ou menos. E os calvinistas querem manter-se numa existência que teve o seu significado 500 anos atrás, mas que era profundamente aculturada à Europa, ao momento, às circunstâncias. Toda a produção dele está intrinsecamente também contida pelo elemento político, histórico. O racionalismo também, do iluminismo. A própria dedicação das institutas a um soberano local já mostra a necessidade desse grupo de dar uma satisfação de significado à potestade política. E mais do que isso, o próprio texto se chama de, são chamados de as institutas da religião cristã. Então, por mais avançada que tenha sido essa percepção, ela ainda está debaixo dessa crosta. Ainda é remendo de pano novo em veste velha sempre. Agora são as institutas da religião cristã, da verdadeira religião cristã, em contraposição ao paganismo do cristianismo católico. Aqui é a verdadeira religião, mas como religião, mesmo sem tantas sacerdotalidades e sem tantos ritos, ela estabeleceu-se como religião carregando o seu próprio sacerdócio religioso, que nesse caso é a Reforma, é o protestantismo e o subgrupo do calvinismo, e vem toda essa coisa inteira que se orienta por essa referência e que se sente até ofendida quando você diz assim: você não tem vontade de fazer uma escolha mais radical, de deixar esse negócio todo de lado? E a gente vai voltar só para a Escritura? Vamos nós mesmos reler isso aqui e ver o que é e o que não é? Não, isso é uma heresia. Declarar isso é uma heresia nesses ambientes calvinistas. Agora eu pergunto, quem é o herege? Sou eu que digo o que estou dizendo? E dizendo que eu quero é voltar para a Escritura, porque nunca o cristianismo produziu nada tão adiante, nunca produziu nada tão ômega quanto é o seu alfa no Evangelho. De modo que andar para o Evangelho é andar para Nova Jerusalém, para o clímax. Mas isso é heresia. Isso é desconstrução. Desconstrução de quê? Do que eles construíram. E que eles não querem ver destruído de modo nenhum. Então, quem propõe a viagem para a manjedoura do Evangelho é o herege. Ortodoxos são os hereges que não querem ir para a manjedoura do Evangelho, porque querem ficar em algum establishment que foi estabelecido há 500 anos atrás por algum indivíduo que, por mais útil que tenha sido a sua própria geração, ou as seguintes, mas teve o eco daquele significado sendo diminuído pela confrontação com a realidade da existência. E como ele não era a verdade, ele era só uma lâmpada que iluminava e que ardia, mas que não era a luz, coisa mais simples de admitir. O que que nele mesmo e naquela geração havia a propositura de que aquela reforma fosse sempre um movimento que se reformasse. Reforma sempre se reformando, era o mote. Mas não, eles pararam o processo inteiro. Eu já sou contra a ideia de reforma, porque reforma é botar pano novo e veste velho. Então as coisas têm que em cada geração nascer do nada, tendo um fundamento eterno que está posto. Conhecer a sua própria história, mas não se servir dela
como compromisso de continuidade de genealogia operacional e de rito e de compreensões exatas. Não, o fundamento é Jesus. A pedra angular é Jesus, o fundamento é a palavra, é o ensino apostólico. Cada nova geração tem que se sentar, tem que se medir pelo fundamento, tem que ir construindo sobre aquele fundamento. É só isto, em cada nova geração. Eu gostei a vida inteira de ter conhecimento de todos os que me antecederam. Por isso, talvez os primeiros 15 anos da minha vida, os textos mais repetidos que eu li foram sobre história da igreja. Sempre que saía um autor novo, eu gostava de reler tudo, para ver quais eram as diferenciações, os balizamentos, os enfoques, para formar uma cosmovisão. E então todos esses antecessores de fé são utilíssimos para que se os conheça. Mas é péssimo quando eles se transformam nas colunas pelas quais a gente aparentemente mede se está continuando na retidão deles. Porque alguns deles tiveram desvios. Manter a retidão deles é acentuar o desvio. Nossa pedra angular é uma só. Em cada geração a gente tira o prumo, é por Jesus. Amém. E a construção é em cima do fundamento apostólico. Cada nova geração tem que reinaugurar a manhã da ressurreição. Tem que reviver o Pentecoste generacional. Tem que dar resposta do Evangelho, não mais na praça de Jerusalém, na frente do templo, mas nas praças da existência, em todos os mundos. Tem que ter o querigma eterno sendo pregado agora para um povo que não conhece Abraão, Isaac e Jacó, mas conhece outras referências, e eles vão ouvir o mesmo querigma, como Paulo pregou no Areópago, sem fazer uso de contextos judaicos para anunciar o Evangelho e a ressurreição. Então, em cada nova geração, isso tudo tem que ser reposto exclusivamente a partir do Evangelho, de modo que eu reconheço a contribuição de Calvino e me neguei, desde que eu me converti, a tê-lo como meu teto para qualquer coisa, porque eu achava que era uma referência sadia, mas estava longe de ser qualquer referência que pudesse estabelecer um paradigma para a minha caminhada, de modo que eu fui ordenado ministro presbiteriano dizendo desde antes de me ordenarem que eu não era calvinista. Nunca fui. Mas você já comprou briga com eles desde cedo, então, hein? Não por aí. De início não deu briga, né? Nunca me questionaram a respeito, né? Nunca, mas eu sempre dizia que eu não era calvinista. Não era mesmo. Eu sempre tive outra percepção das coisas. A igreja presbiteriana, eu nunca estive nela por causa de Calvino. Eu estive nela por causa de meu pai, de minha mãe, de minha avó. Posteriormente, por causa do reverendo Antônio Elias. E depois, quando eu fui ordenado ministro presbiteriano, eu aceitei sê-lo porque de todos os grupos institucionais que havia à época, era a igreja que me parecia a mais livre, a que mais dava espaço para a individualidade das pessoas. Tanto é que, se você visse na década de 70 e na década de 80, provavelmente 70% de todos os servidores das organizações paraeclesiásticas do Brasil eram oriundos de igrejas presbiterianas. Eram líderes de ABU, de Mocidade para Cristo. Você ia entrar em todas as paraeclesiásticas, né? Assim chamadas no passado, hoje ONGs cristãs. Então, os grandes, a maioria dos servidores ali, eram pessoas dessa origem presbiteriana, porque a igreja dava liberdade. As outras denominações competiam, brigavam, era pecado. Era mais flexível para o bem ou para o marrom, né? E teve os seus grandes momentos de inflexibilidade, botando gente para fora, né, em alguns momentos. Aqui no Brasil, a leva mais importante expulsa da igreja presbiteriana foi a do Rubem Alves,
Joaquim Beato, Jonas Rezende, Neemias Marien, o pessoal que veio depois a formar a Igreja Presbiteriana Unida. Mas eles também não eram calvinistas, a briga deles era de outra natureza, né? As outras divisões que houve foram quase todas provocadas por cismas pentecostais, à exceção da primeira, que teve a ver com o fundamentalismo, porque, aliás, a primeira mesmo teve a ver com a maçonaria, que foi a da Igreja Presbiteriana Independente. A segunda foi a do fundamentalismo. E aí a maioria das outras foram divisões por causa do pentecostalismo, e houve essa por causa do chamado liberalismo teológico. E hoje em dia a igreja calvinista no Brasil, que é na sua representação mais expressiva, a igreja presbiteriana, ou as igrejas presbiterianas que se mantiveram na linha calvinista, porque a igreja presbiteriana renovada é tudo, menos presbiteriana, menos calvinista, e hoje em dia menos renovada. Menos renovada. Então, mas a IPI ainda e alguma coisa assim. E, no entanto, o retrocesso que houve na IPB nos levou mais ou menos essas últimas duas eleições, houve um retrocesso de pelo menos aí uns 100 e poucos anos no que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, já tinha avançado. Hoje em dia você tem alguns núcleos de saúde, de liberdade, mas a grande maioria está debaixo daquele puritanismo pesado, que vai virando um legalismo também acadêmico pesado. E eu vejo pessoas que no passado eram jovenzinhos que me procuravam por aí nos lugares que eu pregava, todo mundo querendo Deus, querendo um avivamento, orar, querendo saber quais eram os movimentos de avivamento na terra que eu conhecia e tudo mais, piedosos, assim, há 35 anos atrás, 30 anos atrás, novinhos ainda, entrando no seminário, primeiro ano, ou já no terceiro, mas ainda não tinham sido destruídos no seu sonho. Hoje em dia todo mundo aí mandando, cada um é só, sim senhor, e aquela coisa toda, viraram o que eles abominavam. Se tornaram o que eles diziam que não queriam ser. E não sentem nada a respeito. Não tem essa autopercepção. Não se enxergam porque a coisa é sutil. Aí a pessoa elege uma causa supostamente piedosa, que é a causa puritana. A igreja presbiteriana deveria voltar ao tempo dos puritanos. E dos puritanos acadêmicos, como Jonathan Edwards, por exemplo. Então, para ali que a gente tinha que voltar, para a linha, no máximo, de um Finney. Então, aí eles instituem aquilo ali como uma era áurea de avivamentos, né? 2 séculos, século e meio atrás. E aquela era fica instituída, ela teve o seu significado naquele momento. Hoje, se aquelas coisas fossem vividas daquele jeito, elas só iriam gerar uma multidão de doentes mentais. Se você trouxesse aquele modelo dos avivamentos com as implicações psicológicas que eles carregavam naquele tempo, para esse tempo aqui, a produção de doença mental ia ser total. As pessoas suportavam aquele peso porque elas já carregavam uma consciência moral pesada. Já havia uma crosta para se relacionar com aquela proposta. Hoje em dia era doença pura e certa. Assim. Agora é interessante observar que algumas igrejas históricas lá na Europa se tornaram museus, muitos estúdios de música, e que no berço, boates, né? Ou mesquitas muçulmanas, né? A maior parte, na Inglaterra, por exemplo, virou mesquita muçulmana. E aqui no Brasil, o que a gente vê é esse avanço esmagador dos grupos neopentecostais
de matizes distintas, mas são todos idênticos, na mesma essência. As igrejas históricas murchando e perdendo a vitalidade com pequenas ilhas. Pequenas ilhas. Dependendo muito assim do carisma do pastor local. Né? Mas no todo é murchando. E de um outro lado eu também me assusto em ver a quantidade enorme de cínicos e descrentes que a igreja produziu. Em relação a... Nos últimos 15 anos ela produziu muitos cínicos, que foram pessoas piedosas, segundo a igreja evangélica. Ou seja, foram os enganados, os bobinhos que entraram em todas as ondas, movimentos, moveres, não sei o que e tal. Quebraram a cara, foram roubados de todos os modos e depravados da sua própria, da sua consciência, né? Se sentiram aviltados de muitos modos. O que você ia falar? Depois de quebrarem seus discos, queimarem suas roupas. De provarem que tudo era do diabo tocando os discos ao contrário, e todas as loucuras, né? Depois de verem os seus dentes de ouro desaparecerem, que quem deu tomou, deve ter sido algum anjo evangélico que deu aqueles dentes de ouro. Né? O cara não dizimou, ele tomou. Não pagou a prestação. Não pagou, vou pegar o ouro que eu botei na tua boca. Então, foi bem. Aí, o que aconteceu? Essa moçada ficou cínica. Olha, nesses últimos anos, as piores comunicações que eu tenho tido na vida são com ex-evangélicos, especialmente esses enganados. Aí são os caras mais ávaros, eles deram tanto dinheiro para as causas erradas que eles se tornaram avarentos. São os sujeitos mais desconfiados do mundo. Eles olham para todo mundo como dizendo, vão me enganar, vão me enganar. Quando será que esse cara vai dar o bote? É o tempo todo esperando um bote da tua parte. Terceiro lugar, se eles foram hiperpentecostais, hoje em dia eles praticamente não creem em mais nada do que diga respeito à oração, a qualquer coisa assim. Transcendente, ou sobrenatural. Não. Eles vão ficando aqueles homens da grana, só existe isso, materialistas. E eu vejo uma grande quantidade deles se encaminhando por esoterismo. Por exemplo, eu escrevi no site, há um mês atrás, um texto sobre aquele documentário alemão, como é o nome dele, que tenta fazer Jesus ser meramente a construção imaginária, uma adaptação palestina dos mitos egípcios e gregos e tudo mais, né? Mas especialmente Horus e o Egito, né? Ísis e essas coisas assim. Então eu escrevi um texto lá, dando a minha opinião. Todas as cartas que eu recebi contra eram de ex-evangélicos que se tornaram esotéricos e estão nessa. Né? Ou seja, tem muito esotérico também tendendo a se tornar gnosticista. Ex-evangélicos que ficam me escrevendo o tempo todo, querendo que eu diga para eles que os evangelhos apócrifos são evangelhos de igual importância, e não são umas construções totalmente mentais, tendenciosas, são fábulas enganosas sobre as quais Paulo já falava. A construção já eram os outros evangelhos que Paulo disse chegarem aqui, diferente desse, que seja anátema, só não estavam escritos, mas já eram construções orais e verbais, produzidas por seitas gnósticas e grupos do gênero. Então, se encaminhando e se enveredando dramaticamente nessa direção. De modo que o que eu prevejo é que, a continuar essa expansão evangélica desgraçada, que só gera filhos do inferno 2 vezes piores do que os patrocinadores, que foi o que Jesus disse em Mateus 23 acerca dos fariseus. Porque é antiética, né? Pura. A ação missionária de vocês gera um prosélito do outro lado do mundo que se torna 2 vezes pior do que vocês. Então,
depois de um tempo, esse pessoal fica tão pior que eles se tornam inimigos daquilo que não era evangelho, mas que os logrou, que os enganou. E aí eles se antagonizam em relação ao evangelho como um todo. De modo que o que eu digo, o que eu prevejo, que as maiores ações de radicalização que o evangelho genuíno vai sofrer nos ambientes cristãos virão dessas pessoas. Vai chegar um tempo que a mesma coisa que os homofóbicos surtados ficam querendo fazer com tudo que é gay do mundo, se desse, eles amarrariam uma mordaça e matariam os caras ou afogariam mesmo. Era tipo, quer Jesus e... Não é só nem quer Jesus, porque se o gay disser, eu quero Jesus, não serve. Ele tem que dizer assim, eu prometo que nunca mais darei a bunda. E honrarei isso para o resto da minha vida. Ou nunca mais gostarei de homem, em nome de Jesus. Aí ele está salvo, porque se ele disser que quer Jesus, se isso não vier acompanhado de uma ação anti-gay, ele vai ser jogado, querendo Jesus ou não, no inferno. Não tenho a menor dúvida disso. Então, a mesma ação que você vê, esse mesmo espírito, ele vai crescer em outras direções e não serão promovidos por evangélicos, mas por anti-evangélicos, que serão, na sua maioria, os que um dia foram evangélicos. Os ex-evangélicos, que foram logrados, e o número não para de crescer, vítimas de estelionato de todos os tipos, estelionato mental, ético, espiritual, financeiro, de todos os tipos. Quanto mais essa coisa incha, mais são os que vão recebendo a inoculação do cinismo. E aí vão ficando completamente antagônicos e hostis. De modo que os próximos 10 anos, eu acho que a tendência é a gente assistir uma quantidade enorme de pessoas. São essas que até 10 anos atrás estavam empolgadas, hoje estão frustradas, outras já estão ficando cínicas, outras já se tornaram hostis, outras estão se magoando agora e estão nesse processo. De modo que o que eu olho para frente, quando eu vejo a semeadura que faz, se fosse evangelho, o que a gente iria colher era boa nova. Mas como não é evangelho, o que a gente vai colher é o que nós já vimos que se colhe. Prega o que dá certo e não prega o que é certo, colhe resultado imediato. E a seguir, catástrofe, calamidade, de modo que os piores inimigos da cruz são os que falsificam o evangelho na pregação, que convertem milhares à falsificação, que impõem a falsificação sobre as pessoas, até que elas não aguentam mais a falsificação e começam a pular fora, e aí elas ficam pensando que foram logradas por Deus, e consideram Jesus o líder de uma religião que teve no líder que ela seguiu o seu representante, portanto, eu não quero. Aí é melhor receber joirê, é melhor virar budista, é melhor virar kardecista, é melhor ficar esotérico, é melhor não crer em nada, é melhor virar muçulmano, é melhor qualquer coisa. Tem uma cara de pacificação mais estética. Se é para ir para a briga, eu viro muçulmano e acabou. Não é? Se é para me tentar pacificação, então deixa eu virar budista, porque pelo menos Deus não existe como pessoa. Não é? Ou então, se está todo mundo levando a sua, eu vou abrir a minha também ali para levar. Como a gente vê fenômenos assim, agora mesmo na história do Brasil. O indivíduo era de um determinado grupo, aí começou a crescer num determinado grupo, aí o grupo chega, tenta enquadrá-lo, mas ele tem visões maiores, aí o grupo pega e o põe para fora. Aí ele abre a sua própria. Durante um bom tempo não vai a lugar nenhum. Aí chega um ex daquele grupo, que foi um dos direitos e da esquerda, do chefão do grupo anterior. Aí chega e sabe tudo de como a outra foi criada, de onde a grana vinha, de como faziam, de como mexiam, de como as coisas eram feitas.
Aí diz, olha, eu te patrocino, deixa você comigo. Eu te ponho na TV, eu compro tudo e eu administro a grana. Eu faço a máquina girar. Aí o outro diz, tá bom. Aí o outro dá a cara, empresta supostamente o carisma e o anterior, que já foi chefão lá, fica por trás, contabilizando as coisas, bota investimento, faz daqui, traz gente para investir desse modo e colher do outro. Enfim, vai criando essa coisa toda. E o povo ainda, a meu ver, eu olho para o povo que está nesse lugar, ainda vejo gente quebrantada e fico pedindo a Deus que o Espírito de Deus continue tendo graça para com essas pessoas e pedindo muita misericórdia para quem está diante do processo, porque essa é uma semente ruim. Essa semente não é boa. Essa semente é má. Esses meios são perversos, altamente perversos. E quem planta com essa semente vai colher com essa semente. É uma questão de tempo. Então são coisas nas quais as pessoas não acreditam. Semente a gente semeia que é de vida. E do início ao fim o processo tem que ser idêntico. Fins não justificam os meios. Não no Evangelho, não em Jesus. Alguém pode chegar e dizer, bom, mas que importa se o dinheiro é ilícito? Se é o Evangelho que está sendo pregado. Primeiro, nem o Evangelho está sendo pregado. Tem muito tópico do Evangelho em nome de Jesus, com um ressaltamento do poder de Deus sendo anunciado, mas tudo condicionado ali, aquele lugar, a mim, ao que emana daqui, tudo já ficando muito centrado. E eu já vivi demais para ver, inclusive pessoas que tiveram origens muito mais simplificadas, se corromperem. Quanto mais quando a semente e a gestão já vem assim carregada dessa intenção. Aí começa a ficar perigoso. Daqui a um tempo, a gente vai ver já os filhos deste, daqueles e de muitos outros ficando extremamente cínicos e criando uma camada de impermeabilidade nos corações das pessoas para o futuro, né? Como a gente já vê hoje esse fenômeno nos Estados Unidos. O país está ficando totalmente cínico para o Evangelho. As pessoas continuam ainda indo às igrejas, mas o coração está gelando. E a diminuição da frequência é já grande e assustadora. De modo que daqui a um tempo, é questão de mais 10 anos, a gente vai começar a ver uma manifestação estranhíssima de ex-radicais evangélicos americanos se tornando a antítese do que propunham. E também a gente vai ver um monte de adaptações, que são os caras que a música que toca eles dançam. Daqui a pouco eles vão, quando eles começarem a ver que o contingente de cristãos esotéricos ou de qualquer outra linha está aumentando muito, eles vão fazer um sincretismozinho para chamar também esse nicho, para gerar um mecanismo de atração. De alguma Você acha que no Brasil há essa tendência das reuniões congregacionais diminuírem? As reuniões... Não, depende do que se oferece, né? Nesse bazar congregacional. Dependendo da loja de conveniência, dependendo do mercado. Cardápio. Do cardápio, né? Então, mas dentro do que a gente tem falado aí, há uma tendência de cada dia mais uma frustração ficar maior por parte das pessoas. Só que tem gente nascendo todo dia para ser enganada. Então esse pessoal tem a garantia de que eles têm algumas gerações de engano pela frente. Porque quanto mais bate, mais cresce. Os meios e os fundos financeiros são ilimitados, os escrúpulos inexistem. Portanto, não há limites, nem há tetos, nem referências para eles. Eles vão aonde eles vislumbram os meios e os recursos e fazem qualquer coisa para atingi-los.
E há sempre gente nova chegando. Sempre. Como o compromisso não é com a preservação das pessoas, mas com o que elas podem dar enquanto estejam, e no dia que não estiverem mais, já não interessam mais, elas não interessam nem enquanto estão. Elas interessam como pessoas, elas interessam no que elas dão. Como elas se tornarão importantes quando elas já não estiverem presentes e muito menos dando? Elas simplesmente são descartadas. Mas tem sempre gente chegando, a propaganda não para. A ignorância não cessa de aumentar. As necessidades humanas são contínuas, né? Crescem. E daqui a pouco eles vão estar dizendo qualquer coisa. Eu só não vejo eles dizerem. Quer dizer, Jesus cura cego, mas não cura miopia. Jesus cura o câncer, mas não cura dente cariado. Eu não consigo entender. Um monte de desdentado pedindo oração pela pele. Eu quero estabelecer uma proposta. Que todos os curandeiros daqui para frente comecem a invocar o poder de Deus para curar as cáries das pessoas e para devolver os dentes dos indivíduos. Eles nascerem ali na hora, como a gente vê no texto de Mateus e Marcos, na palavra grega, que dá a entender que amputações se regeneraram diante de Jesus. Porque o espetáculo milagreiro deles é extremamente... O Chris Angel faz 10, 15, 20, 100 vezes melhor, mais convincentemente. Então, começa... Já que eles dizem que fazem o grande, façam o pequeno. Care. Coitado do povo, care. Todo mundo usando óculos, sem enxergar direito. Podia pelo menos ajustar a lente. Não precisa curar cego, ajusta a lente. Dá uma ajustadinha na lente, dá um confortozinho a mais para a pessoa. Começa, e bota lá, tem que ler, tal. Eu sou um descrente? Não. É que eu creio tanto no que é genuíno, que para mim fica insuportável ver aquilo que qualquer manipulação, sugestão grupal faz brincando. Que se o meu interesse fosse manipulação nessa vida, pelo amor de Deus, era para fazer 100 vezes melhor o que esse pessoal faz. Para enganar de um modo que não dá nem para imaginar, mas o povo vai. E, infelizmente, tem veneno na panela. Aí eles comem esse veneno, essa comida, e começam a morrer. E a gente está aqui jogando um pouquinho de farinha, ver se o pessoal quer oferecer o panelão de veneno para a gente jogar um pouco de farinha do Evangelho, para ver se há uma liberação de veneno, uma purificação dessa coisa horrível, né? Falou ali que o tempo terminou, mas você ia falando. Né? Eu achei interessante assim, que muitos desses esotéricos e atuais tendentes a agnosticismo estão frequentando o site e estão provocando perguntas e questões. Né? No mínimo demonstra uma certa inquietação. Na maioria das vezes, sabe como é que é? São amigos que leem o site e que mandam para eles assim, tipo, vara curta, sabe? Dão uma instigada no cara. Aí ele, em vez de escrever para o amigo dele, escreve para mim, descendo o cacete. Sem nenhuma boa vontade. Né? Não, eu não tenho tempo para ficar discutindo com ninguém, né? Então, você está certo, está errado. Não tenho tempo. Eu creio o que eu creio. Não vale a pena. Quem quiser crer comigo, crê. Quem não quiser crer, eu sinceramente não estou fazendo força para provar nada. Não estou mesmo. Passou o tempo. Então, continue o puro a se purificar e o imundo a se contaminar. Porque, sinceramente, não podia estar mais fácil, não podia ter ficado mais acessível, não podia estar mais claro, não podia estar mais disponível tudo. Então quem quer, quer, quem não quer, não quer. O meu Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou fundar, como é o nome daquela companhia milenar de aparelhos de ouvido, Auditivo Telex.
Ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meu irmão, se você tem, ouça, porque eu não vou discutir, não vou descrever um tratado, não tenho esse compromisso, está dito. Eu estou muito mais naquele espírito do machado está posto à raiz de toda a árvore. Se vira, meu irmão. Está sendo contado. Agora aproveite. Eu não sou o Espírito Santo. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu escrevi. Eu creio, por isso eu digo. Mas eu não tenho nenhum compromisso em me impor mental, cultural e intelectualmente sobre a cabecinha pequenininha de um ignorante que ao ler a primeira coisa ficou achando que sabia tudo e acha que você é simples no dizer e que você é assertivo no falar por desconhecimento ou por dogmaticidade. Ele não sabe que eu sou simples no dizer e assertivo no falar por puro saco cheio de repetir. Porque eu não aguento mais elaborar, eu simplesmente vou e digo. Se uma frase puder dizer o que eu diria num parágrafo, eu direi numa frase. Se um parágrafo puder dizer o que eu diria num capítulo, eu direi num parágrafo. E se em 4 parágrafos eu puder dizer, em suma, o que eu diria num livreto, eu direi em 4 parágrafos. Mas será dito. O resto é só pegar aqueles... Cada frase daquela dá subtítulo do livro inteiro. Às vezes eu sento para escrever uma reflexão, um artigo ali no site, eu vou só botando as frases, tá? Na minha cabeça, cada frase daquela era um capítulo de uma coisa assim que teria milhares de desdobramentos. Mas eu não me dou nem o trabalho de dizer isso que eu acabei aqui teria milhares de desdobramentos. Não. Eu passei dessa, quem quiser ver e pensar, descubra. Basta o que foi dito. Está dito. Fica mastigando o tempo Some, todo. comece a somar, juntar as coisas, pense por você mesmo. Mastigar para os Se outros. começar a esperar que eu vire apologeta de mim mesmo, o cara vai morrer na praia, porque eu não estou fazendo esse esforço, nem um pouquinho. Só vou dizendo e afirmando. Vou dizendo e afirmando conforme o Evangelho. Quem quiser brigar, brigue com o Evangelho. Eu não tenho nada a brigar com ninguém. Se eu estiver expondo o meu ponto de vista, aí eu talvez discutisse. Mas como eu também não estou dando a mínima para os meus pontos de vista, não vou discutir. Como a minha prioridade é repetir o Evangelho, se o indivíduo discorda do que eu disse repetindo o Evangelho, discordou do Evangelho, eu vou discutir com ele por quê. Ele se entenda com o Evangelho. Então é até aí que eu vou, é aqui que eu estou. E daqui eu não estou a fim de passar. Então ninguém precisa nem me mandar carta querendo abrir uma conversa, me chamar para um fórum, para um chat. Eu não vou, é chato. Se a pessoa queria muito ver se me dobrava, eu, quando declaro certas coisas, já fiz a viagem e voltei milhares de vezes. Todas as vezes que eu sou convencido do contrário, eu sou convencido pelo Evangelho. Nunca é por chat, argumento de vai e vem, ping-pongueando, essas coisas. Jamais. Uma palavra me convence, não é sistematização, nem uma quantidade enorme de bibliografias apresentadas como leitura. É porque é tudo titica. Então, quando você se torna servo do Evangelho, ou é o Evangelho que convence, ou não é mais nada que terá tal poder. Mas a gente já passou mais de 5 minutos da hora. E apenas como orientação, eu lembro que nas nossas últimas reuniões você sugeriu de começarmos as reuniões mais cedo em razão da luminosidade. Isso. Como é que está? Eu queria propor agora ao Tiago, meu genro, que está me ouvindo ali, e ao Edivaldo, que está no Rio de Janeiro, está nos monitorando de lá e operando tudo de maneira remota. Que a partir de amanhã nós começássemos às 15 horas. Legal, tá bom? maravilha. E vou pedir ao Chicão também, que está em casa, não pôde estar aqui, ele ainda está dando assistência à Marta no pós-operatório dela, trabalhando de casa direto, né? Então, pedir a ele que avise a todo mundo, bote avisos no site já a partir de agora. Maravilha. De que a partir de amanhã
Será às 15 horas. E você que está com a gente, divulgue aos seus amigos e todos que participam com a gente, que a partir de amanhã começaremos às 15 horas. Tá bom assim? Tá joia. Alguém quer fazer mais algum acréscimo, alguma coisa? Não, é isso aí. É isso aí? É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe mesmo. Pai, eu quero pedir que tu visites a cada um, que a gente não tenha apenas jogado conversa fora aqui. Amém. Que alguma coisa tenha iluminado, tenha esclarecido, tenha ventilado, tenha aberto o entendimento, tenha trazido lucidez, tenha promovido a fé, tenha feito gente se tornar mais do Evangelho, mais enraizada na palavra e em Jesus. É o que eu te peço, porque é só o que eu desejo, e é só para isso que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, gente boa. Deus Obrigado, abençoe. querido. Tchau, tchau. Bye, bye. Até amanhã às 15 horas. Tchau.